Oi galera, tudo bem com vocês? Tô esperando aqui o povo entrar pra gente começar aqui a nossa live. Enquanto isso, vai falando aí se o áudio tá legal, se a imagem tá tudo bem. Tô aqui perto da janela porque aqui em São Paulo tá um calor muito forte e aqui perto da janela é o lugar mais fresco que tem. Então eu vou esperar um pouquinho para todo mundo entrar e aí daqui a pouco a gente começa. Nossa, aqui em São Paulo tá osso, como diz um amigo, tá osso o, o calor. Tem que esperar mais uns minutinhos, que aí a gente já começa, beleza? Então, né, gente, resolvi fazer essa live aqui, porque como eu disse pra vocês lá nos stories, eu tive um almoço com um grande amigo meu aqui de São Paulo e a gente conversou sobre várias coisas, sobre vários assuntos. E uma das coisas foi justamente sobre ansiedade e sobre depressão. A gente teve uma conversa bem bacana e com base naquela conversa eu acabei tendo a ideia de jogar isso para vocês, porque eu acho que é um tema bem recorrente que aparece lá no consultório, muita gente que sofre de ansiedade, que sofre de depressão. Então, essa é a forma mais fácil que eu tenho para alcançar o maior número de pessoas, para conseguir ajudar a maior quantidade de pessoas. E eu ia fazer stories, né? Mas como veio muita pergunta interessante, muita pergunta não, muitas respostas interessantes, né? Daqueles questionamentos que eu fiz, eu achei que com a live ia ficar mais fácil, é, mais dinâmico para eu responder para vocês. Então, uma das coisas mais interessantes lá que muita gente acabou colocando assim a questão de genética, né? Muita gente falou, é porque minha família inteira tem ansiedade, tem depressão. E eu também acabei desenvolvendo tanto ansiedade quanto depressão. E vamos, vamos pensar realmente. Escreve aí pra mim, quantos de vocês acreditam realmente que a genética ela pode é responsável por uma doença, né? Seja uma doença emocional, seja uma doença física, por exemplo, de uma dor, ou mesmo ansiedade ou depressão. Escreve aí para mim quantos vocês acham que a genética realmente afeta, o quanto que ela é importante realmente. Duas pessoas escreveram aqui achando que não afeta tanto assim, né? A Thaís escreveu aqui que os pais dela não têm, mas ela acabou desenvolvendo. Thaís, você acabou desenvolvendo o que? Foi ansiedade? Foi ansiedade. A Laura acredita que a genética sim. A Cadridri acha que no caso de depressão sim.
Então vamos pensar, né? Nós temos tem um gene lá no nosso corpo, né? Lá no nosso DNA. Só que esse gene está lá, ele está parado, ele está inerte, ele está lá. Pode até ter que exista o gene ligado à depressão ou à ansiedade. Só que precisa de alguma coisa para ir lá e ligar esse gene. Precisa de alguma substância, alguma atitude, algum hábito para ir lá e ligar essa chavinha. Eu coloco uma analogia que eu acho que é bem interessante para vocês entenderem isso. Imagina um carro com uma chave no contato. Essa chave seria o DNA. O carro seria o DNA e a chave é o gene. Precisa de alguém lá para ligar esse carro. Precisa de alguém lá e ligar esse gene para que esse gene se ative. Então, se a gente for pensar nisso, o nosso ambiente, a forma como a gente vive, a forma como a gente conduz a nossa vida, ela é muito mais importante do que o nosso gene. O gene ele pode ficar lá inerte a vida inteira, sem ser ativado em momento nenhum. Para isso, a gente precisa ter hábitos legais, hábitos alimentares, hábitos a própria mente, trabalhar a mente para isso. Então, se a gente for pensar, o gene ele é só uma forma que tem lá daquele sintoma ele se desenvolver, mas para ele ser ativado ele precisa de alguma coisa a mais, ele precisa de um estímulo a mais. Então quando você acabar falando assim, não, isso é coisa genética, pensa por esse lado. Será que o gene ele é tão importante assim na questão de uma doença? Sempre precisa de uma chavinha para ligar, tá? E eu achei bem interessante porque foi tanto nos dois casos, tanto nos dois questionamentos que eu fiz, tanto de ansiedade quanto de depressão, várias pessoas colocaram a questão genética. A gente acaba dando uma força muito grande para o gene e esquece do nosso ambiente, esquece do ambiente que está ao nosso redor, da nossa alimentação, do quanto que a gente está ligado no nosso emocional, trabalhando o nosso emocional para justamente não fazer esse gene ele se ativar. Falando de ansiedade, eu estou olhando para baixo porque eu anotei um monte de coisa aqui, tá, gente? Então, falando um pouquinho especificamente de ansiedade, algumas pessoas colocaram assim, que a ansiedade ela acaba acaba aparecendo com medos, preocupações, e alguma pessoa acabou escrevendo assim, a vontade a ansiedade ela acaba aparecendo em momentos que eu tento ajudar as pessoas, que eu fico tão querendo ajudar as pessoas que eu acabo ficando muito ansioso, o coração começa a palpitar, começa a acelerar, e aí eu acabo não conseguindo ajudar a pessoa. Vamos pensar por isso daí. A ansiedade, ela é nada mais do que aquela preocupação que a gente tem com o futuro, com aquilo que eu coloco adiante de mim, coloco lá no meu futuro. Eu fico preocupado demais com as coisas que vão acontecer dali para frente. É aquela pessoa que tá no WhatsApp, ela manda uma mensagem e fica pensando, putz, será que a pessoa respondeu? Se ela viu a mensagem, ela não vai me responder, Ela fica preocupada sempre com o futuro, ela fica pensando no futuro, ela fica pensando sempre o que acontece lá na frente, e isso acaba gerando justamente a ansiedade, ela
a Cadri acabou falando que é muito questão com medo, mas o medo ele é justamente isso. Eu fico com medo do que vai acontecer na minha frente, fico com medo do que as pessoas estão pensando de mim, eu fico com medo do qual a impressão que aquelas pessoas podem ter de mim, ou eu fico com medo de perder alguém, né? Eu tô com medo sempre pro futuro, né? Eu fico sempre pensando no que está lá na minha frente, né? A palavra pré-ocupação é eu estar ocupado previamente, né? Então eu acabo o coração começa a acelerar, o corpo joga adrenalina pro organismo, justamente porque eu fico me martirizando pensando o que é que vai acontecer lá na frente. E eu acabo esquecendo de viver o presente. Eu acabo esquecendo de viver o atual, isso que está acontecendo comigo nesse momento. A Tami acabou escrevendo: o medo é o principal motivo da minha ansiedade. E como eu disse, o medo ele é nada mais do que eu estou projetando algo para o meu futuro, né? Eu tenho um projeto aqui comigo, eu tenho um projeto para mim, só que eu fico tão preocupado de como esse projeto ele vai andar, né? Como que ele vai finalizar, que eu não consigo nem pensar como que eu vou começar esse projeto. É por isso que existe o medo, existe a insegurança, porque eu fico pensando no futuro. Então, uma forma de trabalhar essa ansiedade é justamente se colocar no presente, é se colocar no agora. Em vez de você pensar o que vai acontecer lá para frente, é pensar nas atitudes que eu preciso ter agora, nesse momento. Quais as atitudes que eu preciso para que esse projeto ele ande, para que esse projeto ele possa ele possa se desenvolver, né? Ele possa se abrir. Né? Então, essa é a melhor forma da gente trabalhar a ansiedade. Né? Não sei se é a única, tanto essas coisas que eu vou falar sobre a ansiedade ou sobre a depressão são as coisas que a gente trabalha aqui no consultório, aqui na Biointegral, né? Tanto eu quanto a Freze. E isso é como a gente trabalha. Outros psicólogos têm outras formas de trabalhar, né? Não tá certo, tá errado, eu não estou aqui para falar se tá certo ou se tá errado. Essa é a forma que a gente trabalha, tá? E é por isso que a gente... E essa é a forma que a gente tem mais resultados com os pacientes. É trazer os pacientes para o presente, trazer os pacientes para o agora. Né? Ele parar de se preocupar com o que tem no futuro, o que tem lá para frente. Existe um ditado chinês ou tibetano, eu não me lembro muito bem, que ele diz: o futuro é uma incerteza, né? O passado é um aprendizado, mas o presente ele é uma dádiva que precisa ser vivida nesse momento. Então, é isso, é viver essa dádiva do presente, desse agora, desse momento. Tá? Mais alguma coisa? Vocês querem colocar mais alguma coisa sobre a ansiedade? Então, e uma outra pessoa colocou a ansiedade como a falta de ação. Né? E se a gente for pensar sobre isso que eu acabei de falar, né, do pensar para o futuro, quando a gente fica pensando lá para frente, quando a gente fica pensando só em como que os meus projetos vão andar, como que meus projetos vão se colocar lá para frente, eu acabo ficando paralisado, eu acabo ficando inerte, eu acabo ficando sem ação. Então, se eu me coloco no presente, né, voltando para isso novamente, se eu me coloco no presente, eu acabo conseguindo ver tudo que eu preciso fazer para que
os meus projetos, as minhas ações, tudo aquilo que eu preciso fazer nesse momento, eu consigo fazer com que aquilo se, se desdobre mais facilmente. Eu consigo ficar presente completamente naquele projeto. E aí eu consigo ter ações. Porque se eu penso para o futuro, eu acabo só me boicotando, eu acabo me, me como, eu acabo me paralisando mesmo, porque eu só fico porque quando você pensa no futuro, você acaba pensando nas coisas que vão dar errado, você acaba pensando nas coisas que vão dar certo, mas você pensa nas coisas que vão dar errado e você fica, puto, então eu já não vou fazer. Isso é que acaba gerando ansiedade. Beleza? E a gente falando de depressão, né? Algumas pessoas colocaram assim de frustrações, né? Uma pessoa acabou colocando assim que a depressão ela acaba sendo desenvolvida por conta de coisas que a ansiedade trouxe e que ela não conseguiu resolver e que isso acabou deixando ela triste. Se a gente pensar depressão, quando a gente fala de depressão, né, a ansiedade, como eu falei, é o futuro, é pensar no futuro. A depressão é o ficar ligado ao passado, é o ficar ligado às coisas que, justamente como uma pessoa escreveu, as frustrações que eu tive na minha vida, né, as coisas que me geraram angústias, que me geraram que acabaram me deixando triste mesmo, né? E isso acaba me como que eu posso dizer isso? Isso acaba me sabe aquela criancinha que tá no shopping e que a mãe acaba acaba não fazendo as coisas que ela quer e a criancinha fica lá chorando, batendo perninha no chão. É mais ou menos esse é a maior visão que eu tenho sobre essa questão do ligado ao passado. É a pessoa que ela acaba ficando triste porque ela está frustrada com os projetos que ela tinha lá para trás e que ela não conseguiu colocar para frente, ela não conseguiu colocar adiante. É aquela pessoa que ela vive das suas frustrações, ela vive das suas mágoas, ela fica ligada naquela mágoa que aconteceu com ela para trás e ela não consegue deixar isso na vida dela. Então, do mesmo jeito que para a ansiedade eu disse que a pessoa tem que acabar vivendo o presente, na depressão a pessoa ela precisa também começar a viver a vida daqui para frente. Ela precisa viver do presente para frente e deixar as coisas que aconteceram com ela, deixar as coisas que aconteceram no passado dela, deixar para trás. Ele é passado, ele passou. O passado, ele é um aprendizado, ele serve para que a gente aprenda com as coisas, aprenda com a nossa vivência, né? Tudo aquilo. E se uma coisa acaba se repetindo na minha vida, é porque eu acabei não aprendendo com aquilo ainda. Então, toda vez que você viver com algo, você, você viver uma situação, tire aprendizados dela. Seja uma situação muito boa, seja uma situação muito ruim. Né? Todas as situações, sejam elas boas ou ruins, elas têm aprendizados. E é em cima do aprendizado que você cresce, é em cima do aprendizado que você se torna uma pessoa mais forte. Então, quem tem depressão, pega as coisas que você viveu na sua vida e tire aprendizados dela, para que você fique mais forte fisicamente e mentalmente, né? E aí você consegue viver mais plenamente, mais confiante e com autoestima.
Né? A autoestima é nada mais do que eu conseguir viver situações e aprender com elas. Né? E a gente aprende muito olhando para os nossos pais, olhando para quem são meus pais. Como é que eu posso dizer isso? A principal característica que eu vejo nas pessoas que chegam no consultório que acabam vindo com questões de depressão, a gente acaba vendo uma ligação muito grande na percepção que ela tem diante dos pais, a aceitação que ela tem dos pais. Uma pessoa que acaba não aceitando os pais do jeito que eles são, né? Se a gente for pensar, nós somos 50% de cada um deles. 50% do pai, 50% da mãe. Se nós não aceitamos os nossos pais do jeito que eles são, é como se a gente negasse 50% que faz parte de mim, 50% que faz parte do meu ser, de quem eu sou de verdade. E aí não tem como eu ter autoestima, não tem como eu conseguir tirar proveito da minha vida. Né? Tendo eu acabo tendo eu acabo não aceitando quem eu sou de verdade. E aí eu caio na depressão ou na ansiedade. Uma pessoa perguntou aqui, a Tamires, ela perguntou, é possível ter depressão e ansiedade juntos? Sim, com certeza. Uma pessoa ela pode estar preocupada tanto, uma pessoa que ela fica ligada muito ao passado porque os projetos dela não andaram, e justamente por conta disso, quando ela tem um projeto agora, ela tem um projeto no presente, ela fica preocupada porque ela não conseguiu fazer com que aquele projeto do passado ele andasse, e esse projeto que ela está no presente, ela fica preocupada de não conseguir dar continuidade para ele novamente. Não conseguir dar continuidade para esse projeto. Então, pode sim, uma pessoa pode ter depressão e ansiedade. Né? Mas é isso, gente. A depressão é como eu falei, estar ligado ao passado. E a ansiedade ligada ao futuro. Beleza? E eu tenho algumas dicas para vocês conseguirem lidar melhor tanto com ansiedade quanto com depressão. A primeira coisa, é uma coisa que até a Pamela escreveu assim, eu tenho os dois. Gente, ninguém tem nada. Se você fala que você tem depressão, que você tem ansiedade, o seu cérebro acredita que isso é uma verdade. O seu inconsciente acredita que isso é uma verdade. E cada vez que ele acredita que uma coisa é verdade, ele vai fazer com que aquilo se torne mais forte. Aquilo que a gente acredita, o cérebro faz isso mais forte. Tá? Então, em vez de falar que você tem algo, seja depressão, seja ansiedade, seja uma hipertensão, seja uma doença física, em vez de você falar que você tem, vocês vão falar que vocês estão desse jeito nesse momento. Porque quando você fala que você está assim nesse momento, você dá a possibilidade da mudança. Você dá a possibilidade de você conseguir mudar a sua frequência, o seu hábito, para conseguir superar isso. Beleza? Então, outra coisa, alimentação. Muita alimentação, ela está ligada, muitas vezes esses problemas emocionais eles estão ligados diretamente à nossa alimentação. Quem está com depressão ou ansiedade, vocês podem notar que dependendo do tipo de alimento que vocês comem, vocês acabam exacerbando mais esse sintoma, principalmente açúcares, né, alimentos ricos em açúcar e alimentos ricos em farinha branca.
Então, uma outra dica é evitar açúcar. Hoje já se sabe que o açúcar ele é um dos piores alimentos que a gente pode ingerir, porque hoje pesquisas mostram que o açúcar ele tem a mesma reação cerebral de uma pessoa que usa droga, né? Então ele tem uma conotação a gente pode colocar como uma conotação de droga, mas ele é uma das coisas que, quando a pessoa me procura, tanto por ansiedade quanto depressão, mais por depressão, o que eu falo é tirar açúcar. Açúcar em geral, exceto açúcar de fruta. O resto, todos os açúcares eliminar. Tá? Então, essas duas dicasinhas eu acho que vai ser bacana para vocês. Tá? Parar de falar que você é algo, você é deprimido, que você é ansioso, e agora que você está assim. Tá? Então, gente, muito obrigado aí pela presença de todos. Acho que foi isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, manda aí para mim, que eu queria falar sobre açúcar mascavo também. Nada de açúcar. Zero de açúcar. Você vai ver que os primeiros 2, 3 dias são os dias mais perturbadores, né? Eu sei disso porque há mais ou menos uns 2 anos, eu não como açúcar, e os primeiros dias foi os piores dias da minha vida, porque você sente tudo menos, você sente tudo para voltar a comer açúcar. Então, mas os primeiros dias são os piores, né? Açúcar em geral e adoçante também. Adoçante também não vale não, tá, gente? Pessoas perguntando assim, Tamires, eu vou voltar a Campos, né? Bem lembrado, eu vou atender em Campos de Goytacazes dias 4 e 5 de fevereiro, já tá lá no site, tá? E também vou atender no Rio, se não me engano, 6 e 7 de fevereiro. Eu acho que tá lá no site também, mas eu vou dar uma olhadinha certinho, mas eu acho que é isso mesmo. 4 e 5 Campos, 6 e 7 Rio. Beleza? Então, quem tiver mais perguntas, Carolina, não foi bem um sorteio, né? A gente fez era um concurso, né? Porque a gente não queria fazer sorteio, a gente queria mesmo escolher pessoas, a gente queria escolher mesmo as pessoas, então a gente viu todas as respostas. E aí, com base nas respostas, a gente escolheu as pessoas que a gente achou que a gente conseguiria ajudar mais rapidamente, tá? Mas a gente vai fazer outros, acredito que a gente vai fazer outros mais pra frente, tudo bem? Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Espero ter ajudado bastante as pessoas, ajudado vocês. E é isso, beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau. E eu vou deixar, essa live salva aqui. Esses vídeos que a gente está fazendo aqui na live, a gente está colocando eles também no IGTV, tá? E a gente está eu tô arrumando um jeito para colocar ela no YouTube também. Para quem não sabe, a gente tem um canal no YouTube. Já tem um tempo que a gente não coloca nada porque muito corrido, as coisas são muito corridas e a gente não está tendo tempo para gravar. Mas quem quiser lá, é só acessar lá youtube.com/biointegralsaúde,
Lá tem vários vídeos antigos, quando a gente fazia participação numa rádio aqui em São Paulo. Então tem várias coisas, várias dicas nossas, beleza? Então é isso, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!